Então vamos lá. Nós vamos falar sobre os assassinos do ser. Não são pessoas, são elementos. Elementos que assassinam o ser, seja o ser humano como o ser espiritual. Não há diferença aí. E vocês mais tarde vão entender por quê. Agora, sempre que se fala alguma coisa, é muito importante, antes de se falar, se definir bem os termos que nós vai usar. A palavra escrita, a palavra falada, ela é, vamos dizer assim, complicada de se usar, porque possuem diversos sentidos. O mesmo termo pode ser compreendido com diversos sentidos. Então é importantíssimo, antes que nós comece a conversar, que nós dê definição de alguns termos que nós vai usar muito nessa conversa. E é isso que nós vai fazer agora nessa primeira parte de hoje. Vamos começar a definir algumas coisas para nós de poder, depois da definição, começar a conversar sobre os assassinos. Como sempre, na hora que eu falar, quem quiser fazer a pergunta, a Gifia vai ler e nós vai respondendo. Tá certo? Vamos lá. Nós vai falar de assassinato. Quando se fala de assassinato, está se envolvendo duas coisas. Peraí, o som caiu. Luke, né? Isso. Vai, começa de novo. Pronto, agora voltou? Sim, é um som aqui, fui eu. Então tá certo. Tem um botão que acerta aqui que o som caiu. Então, nós vai falar de assassinos. E falando de assassinos, nós, Carlos, vamos estar falando de duas coisas: morte e vida. Então vamos começar definindo o que é morte, o que é vida. O que é vida? É tudo aquilo que é percebido por você. Vocês sabem definir assassino. Não. Primeiro vou definir vida e morte, para depois entrar nos assassinos. Então, o que é vida? Vida é tudo aquilo que é percebido por você. É aquilo que acontece fora de você. Isso é vida. Olhem agora para o www. O www é vida. Porque você consegue percebê-lo. Ouça a minha voz. A de minha voz é vida. Porque você consegue percebê-la. Vida é tudo aquilo que você consegue perceber. Dessa definição, nós conseguimos ainda saber mais uma coisa. O que é vivo? O que é estar vivo? Estar vivo é viver o que você percebe. Isso é estar vivo.
Está vivo aquele que consegue viver o que é percebido por ele. E se vida é tudo aquilo que é percebido, morte ou morrer é deixar de viver aquilo que é percebido. É viver outra coisa diferente daquilo que é percebido. Estar morto é viver além da vida. É viver algo além daquilo que é percebido. Então, quando você olha para o www, você está vivo. Mas quando você, neste momento, vivencia algo diferente do www, você está morto. Vou dar um exemplo. Quando você vivencia um www bonito ou feio, você está morto. Por quê? Porque o que você pode garantir é que há um www na sua frente. Se ele é bonito ou se ele é feio, é algo além da vida. E quando você vive um www bonito ou feio, você está morto. Porque não viveu só o www. Foi além dele. Essa é a diferença entre estar vivo e estar morto. Vivo está aquele que consegue viver a vida, ou seja, aquilo que se apresenta a ele. Morto é aquele que não consegue viver a vida, mas vive outras coisas que são os assassinos do espírito, ou de culpa do ser. Essa coisa além é o que mata o ser, porque é ela que tira o ser da vida. Então, no exemplo que eu dei, por exemplo, assar o www bonito ou feio é morrer, é ter sido assassinado. Por quê? Porque você deixa de viver. Viver a vida e passa a viver algo que não é a vida, que não é real. Então aí está o início da nossa conversa. Nós vamos conversar sobre os elementos que tiram o ser da realidade, da vida. E por isso matam o ser. Isso é de fundamental importância e nós já vai falar. E se tiver a pergunta, pode escrever. Eu não sei pronunciar, Mask of God. Então, nesse sentido, a vida humana não seria uma ilusão? Moço, toque o seu www agora. Você sentiu ele? Se você sentiu ele, ele não é ilusão, ele é real, para você. Agora, assar o www bonito é uma ilusão. Por quê? Porque ele é só um www. Ele não é bonito nem feio. Nós já vamos entender isso melhor. Se tiver a pergunta. Então por que
que em compreender isso é verdadeiro. Desculpa, porque compreender isso é importante para vocês. Porque apenas na realidade existe a felicidade. Fora da realidade, fora da vida, não existe felicidade. Só existe prazer ou dor. É por isso que é importante se reconhecer a presença desses assassinos. Porque toda hora que você é alvezado por um dos elementos que nós vai conversar neste trabalho, e deixa de viver a vida, ou seja, vive morto, você não tem a menor condição de alcançar a felicidade. Por que você não tem condição de alcançar a felicidade na morte, por não viver a vida? Porque a felicidade, ela é universal. E se ela é universal, ela precisa da existência da verdade absoluta. E a verdade absoluta só existe na realidade. É o que eu acabei de dizer para o moço. Toque o www. Você está sentindo? Sim. Então, para você, ele é real. Ele é verdade. E todos os seres que chegarem aqui e tocarem o www vão sentir a mesma coisa. Então isso vale para todos e é universal. Então é uma verdade absoluta. Agora, qualquer outra coisa que você fale sobre este www, já será uma opinião sua, já será uma verdade relativa. E quando se vive a verdade relativa, não se pode encontrar a felicidade. Porque se sai do mundo universal e se entra no mundo particular, no mundo individual. Aonde só existe o prazer quando a similitude do seu desejo com o que está acontecendo, ou a dor, quando não há essa similitude. Então é por isso que é importante se conhecer os assassinos, para reconhecer a presença deles. Porque só reconhecendo a presença de um assassino, na consciência que você está tendo naquele momento, você pode negar essa consciência e com isso conseguir viver a felicidade. Agora, se você não conhece, se você não sabe quem são os assassinos, você acaba caindo, vamos dizer assim, no plano deles. O moço, por exemplo, me fez uma pergunta agora. Mas então a vida humana, ela é ilusão. Eu garanto para você que a dor de barriga dele não é ilusão. Mas, como há uma ação de um assassino, e nós já vai descobrir ele, eu acho que ainda hoje, ele acha que ele sabe o que é ser uma ilusão. E com isso não vive a realidade. É isso que eu estou querendo mostrar e é sobre isso que nós vai falar. Aquelas artimanhas
que são usadas na formação da consciência e que fazem o ser, seja o humano ou espiritual, viver a ilusão, viver o mundo relativo, viver dentro de uma verdade que não é absoluta. E aí encontrar um prazer e achar que é felicidade. Acho que fica bem claro, vamos dizer assim, a definição das coisas e a nossa intenção nessa conversa. Se quiserem fazer a pergunta. João Fig, como diferenciar a coisa do atributo? Ora, a coisa é a coisa, o atributo é o atributo. Nós vamos falar sobre isso. O atributo é sempre um assassino. Nós ainda vamos falar sobre isso. Max of Good, isso quer dizer que cada um constrói a sua própria realidade? Isso quer dizer que cada um vive uma realidade construída fora da realidade maior. Não fale em construir. Você não constrói realidade. Você vive realidade que é construída para você. Também já vamos falar disso. João Fig, a dificuldade é que a coisa se apresenta com o seu atributo. A dificuldade é que a coisa lhe é apresentada com o atributo. Não é a coisa que se apresenta. A realidade lhe é apresentada com um atributo. Mas a partir do momento que você sabe que aquele atributo tem apenas a finalidade de lhe matar, eu acho que você seria esperto para não cair na armadilha, não é isso? Janaína, o que é felicidade? Felicidade é quando você consegue viver em paz e harmonia. É a próxima definição que nós vamos fazer. Max, então eu não tenho livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio de viver a vida ou o livre-arbítrio de viver a fantasia. Você escolhe. Agora, o que você vai fazer para o outro, você não tem livre-arbítrio. Mas a vida é que impõe tudo, então? Não é a vida que impõe. Já vamos falar disso hoje também. Na verdade, a vida lhe é apresentada. Mas vai falar disso. Eu não posso modificar a vida? Não. Eu acho que isso é um ponto pacífico. Eu costumo dizer que se você pudesse modificar a vida, você não ficaria doente. Tudo aconteceria do jeito que você quer. Não haveria guerra no mundo. Todos seriam bons. É assim? Acho que não, né? Então você não pode mudar. Se você tivesse uma valinha de condão e fizesse pim e mudasse tudo, eu diria que você tem a capacidade de mudar. Além do mais, tem muita coisa que você quer mudar, planeja mudar, age para mudar e chega na hora, não tem mudança nenhuma. Quando você vê, a vida se apresentou completamente diferente do sentido com o qual você agiu. Falo da minha vida, só a minha vida. Falo da minha vida unicamente. Estou falando da sua vida unicamente. Na sua vida unicamente, se você pudesse agir, você só faria o que você gosta, o que é bom para você. Como não é assim? Acabou. Então, como eu prometi, vamos definir a questão da felicidade, porque também é importante. Eu disse que quem vive a vida, só quem vive a vida consegue viver a felicidade universal. O que é a felicidade universal? É um estado de espírito onde você está em paz
e harmonizado com o mundo. Sabe, eu vou falar na língua de vocês. É quando você está na boa. Quando nada lhe perturba. Quando nada lhe tira daquela sensação de bem-estar. Então, esse estado só pode ser conseguido se você estiver vivendo a vida. E eu vou provar isso que eu estou dizendo. Eu disse então que ser feliz é viver em paz. O que é ter paz? É não ter armas para guerrear. Para vocês, paz é quando você consegue submeter o outro ao que você quer. Isso não é paz, isso é domínio. Isso é submissão. E um dia isso vai estourar. Paz é quando você não tem nada para atacar o outro. E aí eu volto no exemplo do www que eu estou usando. Se para você, na sua frente, houver só um www, o que vai haver para você entrar em guerra com o outro? Ou seja, entrar em discordância com o outro? Nada. Todos que olharem para isso vão dizer, isso é um www. Não há como ter discordância. Agora, se você tiver um www bonito na sua frente, essa beleza dele pode ser discordada? Claro que sim. O que seria do amarelo se todos gostassem do verde? Cada ser humano é uma individualidade completamente diferente da outra. Por isso gosta de coisas diferentes. Acha bonito coisas diferentes. É por isso que só quando você tem paz, ou seja, quando você não tem argumentos para atacar o outro, é que você vive a vida. Ou melhor, só quando você vive a vida é que você tem paz. Porque quando você vive a morte, quando você vive algo além da realidade, não, você não tem paz. E o segundo argumento é a harmonia. Harmonizar-se é estar bem com o outro. Será que se você tiver um www que você acha bonito, ou vier outro e achar feio, você vai ficar em harmonia? Claro que não, você vai querer provar a ele que aquilo é bonito, que aquele padrão de beleza é bonito, e que o outro precisa sair isso. Acabou a felicidade. Só quando você não tiver característica nenhuma, atributo nenhum, como falou o moço, é que você vai ser capaz de se harmonizar com o outro. Porque não vai haver discordância. Esse é o ponto principal. É neste ponto que os assassinos do ser tiram a sua felicidade. Eles usam estes artifícios são usados justamente para acabar com a sua paz, acabar com a sua harmonização com o mundo. E aí você, desarmonizado do mundo, cheio de armas para lutar com todos, acredita que está vivo, só porque está respirando. Eis aí o ponto fundamental que vocês até hoje não estenderam. Estar vivo não é respirar. Estar vivo é estar participando
participante do mundo que você está. Você busca qualidade de vida, mas uma qualidade de vida que só leva à morte. É preciso que você esteja completamente dentro da realidade e só dentro dela, para que você possa ter uma vida com qualidade. Porque eu acho que muito mais importante do que a saúde é o bem-estar emocional, que é o que vocês perdem, justamente porque acreditam que respirar é viver. E aí passam pela vida mortos e não conseguem ser felizes. Se tiverem a pergunta. Janaína, e sobre as pessoas que conseguem realizar tudo que sonham, pois já ouvi gente falar isso, elas só vivem a ilusão? Olha, se você conseguiu ouvir uma pessoa dizer que ela conseguiu realizar tudo que ela sonha, não converse mais com essa pessoa, que ela é mentirosa. Max, o segredo da felicidade... Deixa eu só completar. Ela pode conseguir muitas coisas, mas tudo nunca. O segredo da felicidade seria então respeitar a nossa individualidade e respeitar a individualidade do outro? Ou seja, aceitar o outro como ele é? Não. O segredo da felicidade é você viver a vida. Porque só na vida você consegue. Para isso você precisa fugir dos assassinos. Nós vamos falar disso. Então já falamos até agora. Morte, vida. Está vivo, está morto. Viver a verdade relativa, viver a verdade absoluta. E já falamos que só na verdade relativa se vive a felicidade. E já explicamos o que é a felicidade. Acho que dá para ter uma noção bem forte do que nós vai conversar. Nós vai falar exatamente daquilo que tira você da realidade. Aquilo que lhe leva a uma coisa fantasiosa, a uma fantasia individual. Jofig, no caso das palavras que têm significado, como separar a coisa do atributo? É esse o trabalho que nós vamos fazer. Nós vamos falar disso nesses 5 dias, para você aprender a separar a realidade com E maiúsculo ou realidade absoluta da realidade relativa, que é o que você chama de atributo. Janaína, o senhor está dizendo do que a gente sonha, do que almeja, dos desejos, né? Também, mas também tem mais coisas. A Tânia disse que só está chorando. Também tem mais coisas que nós vamos falar, não é só de desejo e sonho não, viu? Tem outras coisas. Tipo, eu queria que ela mudasse. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não, só ela. O som tá ok. Som ok. Tem som. Voltou. Então vamos lá. Eu falei pro moço que a vida lhe é apresentada. Como a vida é apresentada a vocês? Através do pensamento. É o pensamento que guia a vida. Tanto faz a vida real como a vida relativa. Você acha que você está vendo www, mas você não está vendo.
há um pensamento que anda a ideia de estar vendo. Deixa eu voltar para a escolinha segundo grau. No mundo externo, a energia penetra através da retina, é levada até o cérebro, quando aí nasce a figura. O olho não vê figura. O olho vê energia. O olho vê energia. O olho vê energia. É a mente, através de pensamentos, que forma a imagem. Esta é a apresentação da vida a vocês. O pensamento cria a imagem percebida, ou seja, cria a vida. O pensamento transforma palavra, transforma onda eletromagnética em palavras. Você não ouve palavras, você ouve ondas eletromagnéticas. Então é o pensamento, seja o pensamento discursivo, seja o pensamento formador de imagens, que apresenta a você a vida. Só que, como eu disse, são dois tipos de pensamento. Um pensamento que forma a imagem e o outro que é discursivo. E é exatamente este pensamento discursivo que traz para a sua realidade os assassinos do ser. O pensamento imagem, ele apenas apresenta a vida, apresenta a realidade real. Real no seu mundo. Já o pensamento discursivo é aquele que enche o seu mundo de ilusões, que enche o seu mundo de elementos para acabar com a sua paz e com a sua harmonia. É o pensamento discursivo que ele mata. Isso precisa ficar bem claro. E mais claro ainda. Este pensamento vem a você. Você não o comanda. Você não consegue comandar o pensamento. Por quê? Porque exatamente o que ele apresenta é a vida que você tem para viver. E como você não tem controle da sua vida, você não consegue controlar o pensamento que aparece. Então aí está, de uma maneira geral, o nosso trabalho. Nós vamos conversar no sentido de nós buscarmos aprender a viver. Viver o quê? A viver apenas
o pensamento que forma imagens, o que o pensamento que nos forma imagens tais. Para isso nós vamos aprender, vamos conversar sobre o pensamento discursivo, analisando os elementos desse pensamento discursivo, para podermos não aceitar, veja que eu não falei mudá-los, não aceitar o que ele diz. Porque, na verdade, a sua aceitação existe sempre. Você poderia me dizer assim, mas Joaquim, eu não digo, eu não aceito, a coisa vem na minha cabeça. Mas existe uma aceitação tácita, quando você não reage contra este pensamento, contra o pensamento discursivo. E por que você não reage contra o pensamento? Primeiro, porque você acha que é você que pensa. Ou será que até hoje você não repararam que você está andando na rua, se forma uma imagem para você e logo depois vem um pensamento aplicando, como o moço disse, valores àquilo que foi visto. Sai do nada, surge. Então não é você que pensa. Se você não pensa, o pensamento lhe é apresentado. E se ele é apresentado, você tem condição de negá-los. Quando eu falei isso nessa semana com duas pessoas que vieram aqui na nossa casa, 3 pessoas, a pessoa me perguntou, eu tenho esse poder? Eu disse, tem. E ele está, inclusive, nos ensinamentos. Você tem o poder de escolher se você vai aceitar o pensamento discursivo ou não. Ou seja, se você vai se deixar matar ou vai continuar vivo. Para isso, você precisa conhecer o poder destruidor desse pensamento. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos conhecer o poder destruidor do pensamento discursivo, que lhe mata. Vamos conversar sobre diversas forças que esse pensamento usa, que o pensamento usa para lhe matar. Mas, para começar, a primeira coisa que você precisa saber é que este pensamento se apresenta a você e que tudo que é discursivo está no mundo individual, no mundo relativo, no mundo falso. E aí leva viver isso que é apresentado como realidade, lhe leva a ter armas para guerrear, e por isso você não consegue entrar em harmonia com todos. Ficou claro? Se tiver pergunta. Helder Espada, ainda sobre o mudar a vida. Citando o pai Joaquim num trabalho anterior, entre aspas, o script de uma vida carnal é, portanto, um intrincado conjunto de acontecimentos que prevê todas as possibilidades da existência. Não importa como o ser viva, participe da ação universal. Sempre estará sendo concedido a ele um novo momento, uma nova chance de evolução. Esse momento terá sido desenhado pelo próprio ser e aplicado por Deus. Perfeito. É exatamente isso. É sempre pré-definido
e apresentado ao ser. Helder Espada, o que seriam os pontos convergentes e não convergentes? Os não convergentes seriam livre-arbítrio de agir? Não, essa pergunta eu não vou lhe responder agora, porque essa pergunta não faz parte desse trabalho. Mas só rapidinho eu posso lhe dizer, ponto convergente é situação que não importa como você viva, você vai acabar passando por aquilo. Pontos que você pode mudar, na verdade você não vai mudar nada, porque vai simplesmente por outro caminho já pé esquito. João Fig, um pensamento vem sempre acompanhado do outro? Olha, eu acho bom vir, porque na hora que não vir você está morto. Na hora que você não tiver pensamento, você está morto. Morto no sentido material, né? Não no sentido que eu usei nessa conversa. Max, o senhor poderia dar exemplos de pensamentos discursivos? Posso. O que você está achando dessa conversa? Está interessante? Acabou de ter um discurso sobre o que você está ouvindo. Isso é um pensamento discursivo. É aquele que vai além do que está acontecendo, atribuindo valores. Alessandro, de onde vêm nossos pensamentos? Para este trabalho eu vou lhe dizer que vem da mente. Como vocês humanos não sabem o que é mente, não fazem a mínima ideia do que seja, vamos dizer que seja da mente. Max, se não sou eu quem pensa, quem é? Ninguém pensa. O pensamento lhe é enviado pela mente. Você acredita em pensar como um processo de raciocinar. Não existe processo de raciocínio. O que existe são pensamentos que vêm e vão embora. João Fig, no caso da dor física, o pensamento imagem é a dor e o discursivo o mal que ela representa? É isso. Você já ouviu bastante nós, você já teve muito trabalho. Você deve lembrar quando eu disse que há uma diferença entre ter uma doença e estar doente. Na dor física, o pensamento descritivo é a doença que você tem. E o sentir-se mal por estar doente é o pensamento discursivo. João Fig complementa, me referi se o pensamento discursivo vem sempre depois do pensamento imagem. Olha, o lapso de tempo entre um e outro é tão curto que nós podemos falar que eles são simultâneos. Assim como tem movimentos que o seu olho não consegue perceber, por causa de ser tão rápido o movimento, a mesma forma a diferença de tempo entre o pensamento imagem e o pensamento discursivo. Euclides, eu não vi a sua pergunta, talvez tenha ficado muito acima da tela. Você aguarda um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou retornar a tela até o início, então você recoloca a pergunta, por favor. Janaína fez um comentário. Pai, se o senhor soubesse a ficha que caiu agora, Ave Maria. Só porque eu disse assim, você sabe do que eu estou falando, né? Mas se eu bem me lembro, essa ficha também caiu lá na festa da Nossa Senhora no meio do mato. É que a ficha cai, aí tem um dia que vem alguém e recolhe todas as fichas, aí tem que cair tudo de novo. Bom, pessoal, estamos de volta. Eu vou tentar aqui. Eu realmente não achei a pergunta do Euclides. Euclides, se você ainda estiver por aí, por favor, repita a sua pergunta. Ela não pode ser muito comprida, senão não sai. Divida ela em várias partes, por favor. Estou voltando aqui para ver o que eu perdi das perguntas.
Olha, tá difícil. Meu computador aqui não está me obedecendo direito, eu não estou conseguindo voltar. Eu vou pegar as que estão aqui na tela, depois qualquer coisa vocês repetem, por favor. Vamos lá. Tânia, Joaquim, então não existe nenhum pensamento que seja formulado por nós mesmos? Os pensamentos também são outra grande ilusão, como o livre-arbítrio? Se for isso que entendi, então todo pensamento que cada um temos é direcionado a nós pela mente divina? Primeiro, que todo pensamento é uma ilusão. Segundo, a ilusão não é o pensamento, mas é o assar que pensa. Porque o pensamento é real, ele vem, ele está em você. Mas o assar que pensa é uma ilusão. De onde eles vêm? Isso não está para nós conversar aqui agora. Só saiba que ele lhe é apresentado. E isso você pode observar vendo o pensamento vir a você. Você entendeu, Solona? A questão que eu lhe falei? Não se preocupa de onde ela vem, não, porque senão você vai ficar... você vai cair num dos assassinos, você vai ser emboscado por um assassino. Vai ser o primeiro que nós vai ver Zazá. Jolfig, o silêncio a que os místicos se referem seria não nos deixarmos afetar pelos pensamentos discursivos? Perfeito! O silêncio não é o não ter nenhuma ideia. O silêncio é você conseguir anular os pensamentos, a força dos pensamentos discursivos. Veja bem como eu falei, anular a força. Porque anular o pensamento é impossível. Então você age anulando a força do pensamento. E nós já vamos falar disso. Faz parte também do primeiro assassino seu. OQTQSVS, nome comprido, hein? Existe livre-arbítrio mesmo se não são nossos os pensamentos, já que eles lhe vêm? Olha, agora eu vou ter que falar do livro do Espírito, que é bem caro nisso. A pergunta é a 851, se eu não me engano. O que é... Existe a fatalidade? Sim, tudo, a partir da escolha que o Espírito faz das suas provas, é criado uma espécie de destino que terá que ser cumprido. Ou seja, vai acontecer. Agora, digo isso com relação às coisas materiais, porque com relação à coisa moral, o ser é livre para optar entre o bem e o mal, e nisso se consiste seu livre-arbítrio. Então você tem a liberdade de aceitar o que o pensamento discursivo mal que eu digo não pensamento mal, ou qualquer pensamento discursivo é mal. Você tem a condição de aceitar o que o pensamento discursivo diz ou não. Esse é o seu livre-arbítrio. Tânia, como fica a questão do ego e o pensamento? A alma e o pensamento? O ego é o próprio pensamento. O espírito é alguma coisa que você não sabe o que é. O ego é o próprio pensamento, é a mente. Então, se não tem mais a pergunta, vamos de conversar sobre o primeiro assassino. O primeiro elemento que está presente em
pensamento discursivo e que, quando você aceita, lhe leva à morte. Saber. Eu não estou falando de sabedoria. Estou falando de saber. Sempre que um pensamento discursivo contém uma informação que é sabida por você, você está morto e você vive aquilo que é sabido como real, você está morto. Por que você está morto? Porque cada coisa que você sabe é uma arma que você tem. Cada coisinha, por menor que seja, que você saiba, vai implicar em você se desarmonizar com o mundo, já que não há duas pessoas que saibam a mesma coisa em gênero, número e grau. Então, saber é o primeiro assassino do ser. E, Carlos, o mais importante, porque além dele matar o ser, ele que serve como arma. Porque quando você não sabe alguma coisa, você não discute aquilo. Você não quer provar ao outro que você está certo. Você não desconfia de ninguém. Ou seja, você consegue viver a realidade sem nenhum dos atributos. Mas enquanto você souber, e aí não importa qual seja o assunto que esteja sendo discutido, você vai querer sempre provar que você está certo. E isso acaba em guerra, isso acaba em desarmonia, isso acaba em morte para você. Então saber é o primeiro assassino. Mas o que é saber? Nós precisamos, quando se fala do assassino, saber, tomar um cuidado e diferenciar saber de conhecer, ter conhecimento. Parecem duas coisas iguais, mas são coisas diferentes. Por exemplo, você pode conhecer toda a movimentação de pé, mão e atenção para se dirigir um carro. Fecha lá no vermelho. Para dirigir um carro. Mas você, enquanto apenas conhecer a movimentação, você não vai dizer que você sabe dirigir. Só quando você pega o carro, só quando você faz, quando você pratica, é que você acha que sabe. Então conhecer e saber são coisas diferentes. Conhecer é ter informação. Saber é ter certeza. O conhecimento não mata ninguém. Eu acho que é assim.
Eu tenho o conhecimento de que é assim. Mas como eu não tenho a certeza, eu não preciso provar que estou certo. E por isso, eu não entro em desarmonia. Eu não guerreio com o outro. E eu consigo viver a realidade mesmo através de um processo descritivo. De um pensamento descritivo. Então é preciso estar muito atento ao pensamento descritivo para ver se ele nos traz a consciência a ideia de saber ou de conhecer. E como a gente sabe se o pensamento está falando em conhecimento ou em saber? Quando ele critica o outro, quando ele afirma que o outro não sabe, afirma que precisa provar, afirma que precisa comprovar. Essa é a diferença. Quando você recebe um pensamento e esse pensamento diz, eu acho que deveria ser assim, esse é um pensamento que não vai lhe causar mal, que não vai lhe ferir, que não vai lhe magoar. Agora, quando o pensamento diz, eu acho que deve ser assim, e aquela pessoa não está fazendo assim, já entrou aí um saber, um ter certeza, um precisar mudar o outro. Isso, saber, nos mata, nos tira da realidade. Agora só mais um detalhe. Reparem que não estou falando em sabedoria. Sabedoria é outra coisa. Estou falando em saber, em coleção de, como é a palavra que se usa, de convicção que você tem sobre as coisas. Tá certo? É esse o assassino. Aquela coleção de convicções que você tem sobre as coisas. No exemplo, por exemplo, do www que nós usou, é quando você tem convicção de que o www é bonito ou feio. Se você apenas acha que ele é bonito, mas não luta contra quem disser que é feio, esse pensamento não lhe mata. Deixa ele embora que ele não vai causar problema. Consegui captar uma pergunta aqui do João Fig. O saber é a arma a que você se referiu? O saber é um dos assassinos. Tudo que você sabe lhe leva à morte, lhe mata. Por quê? Porque lhe afasta daquela realidade real. Se você sabe, ou seja, se você tem padrões de beleza, o www, será bonito ou feio. E ao ser bonito ou feio, você saiu da realidade. Então o saber é o primeiro assassino que nós estamos conversando. João Fig, você disse que estar em paz é não ter armas. Exatamente. Todo argumento que você tem é uma arma. Então todo saber é uma arma, além dele ser o assassino. Se não tem a pergunta, vamos então continuar. Então nós definimos a diferença entre conhecer e saber. E nós disse que o saber é um assassino. Ele lhe leva a fugir da realidade e com isso você morre.
Agora, será que existe algum saber na humanidade que não tenha essa ação? Não. Todo e qualquer saber que você tenha serve para lhe matar. Não importa a respeito do que seja. Não existe neste mundo verdade absoluta. Não existe neste mundo nenhum argumento que seja universal. Eu estou me referindo a qualquer saber. Eu estou falando, por exemplo, do saber científico. Vocês acham que se a ciência afirmar alguma coisa, aquilo é verdade, aquilo é realidade, ninguém pode fugir daquilo. Mas a primeira que foge é a própria ciência. Não existe saber científico que não tenha sido alterado ao passar dos anos. Tudo que vocês hoje sabem cientificamente, um dia já foi diferente, já provocou um saber diferente. E isso quer dizer que tudo que vocês sabem hoje vai mudar amanhã. Portanto, não é absoluto, não é universal. Então não adianta dizer, isso aqui é verdade, eu posso aceitar esse pensamento porque ele é comprovado cientificamente. Isso não leva a lugar nenhum, só a morte. Isso lhe leva a discutir, a querer provar que você está certo, lhe leva a se desarmonizar com os outros, ou seja, lhe leva à morte. Nada, nenhuma informação. Sabe, o saber societário não se deve arrotar na mesa. Se você vivesse há 500 anos atrás, você seria mal educado, porque só quem arrotasse a mesa que mostrava que gostou da comida. Será que não vai voltar? Será que não pode voltar? A moda. Não posso combinar verde com amarelo porque é feio. Quem disse? Não existe essa regra. Saber lixo é se deixar matar. É se deixar ser retirado da vida. O saber jurídico. Não, está lá no código, nós não pode fazer isso. Quem diz que não pode? Quantos fazem contra a lei e são glorificados aí? Quantos fazem pela lei e são criticados? Saber científico, saber societário, saber jurídico, saber sentimental. Não, eu gosto disso. Chega uma hora que você enjoa. Cadê o gostar? E se você se pende a esse saber, nesse momento você vai sofrer.
São essas coisas que levam o ser à morte. Nada, 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 nenhuma verdade deste mundo serve como argumento válido, argumento real. Nada tem que ser seguido. Nada tem que ser obrigatório. Tudo pode. Para quem está vivo, a vida é o que acontece. É o que ele é apresentado. E ele não discute com a vida, querendo provar a vida que aquilo não deveria acontecer porque está errado. Quem disse? Para se viver, para conseguir estar presente na vida, você precisa suplantar qualquer saber, de qualquer origem, por mais que ele seja comprovado, por mais que ele seja consubstanciado. Nada, nada, nada serve, inclusive o que Joaquim fala, serve como argumento para você zelar um saber. Se tiver a pergunta. Gabriel, o ponto é não dar força aos padrões? Como vencer, como permanecer-se vivo na presença desse assassino, nós vamos falar agora. Zazá. Davi Fernandes, e as 5 verdades universais? São 5 verdades universais que você pode acreditar ou não. Se você tomá-las como realidade absoluta, para você vai sofrer. Então entra na questão do conhecimento. Para mim eu conheço isso, agora eu não preciso comprovar isso para ninguém. André, é perda de tempo estudar as ciências naturais, então? Não é perda de tempo, é vida. Eu disse, a vida se apresenta. O ato de estudar é apresentado por um processo descritivo e por um pensamento descritivo e por um pensamento que comenta. Então, você não tem controle. Isso lhe é apresentado. Agora, se você estudar e você achar que descobriu a verdade absoluta, está morto. Até porque, como eu falei, a própria ciência se desmente constantemente. As filhas, esses que têm mais idade, são do tempo que deviam parar de comer ovo, porque ovo matava. Hoje o ovo faz bem para a saúde. Será que amanhã não vai matar de novo? Se você achar que não pode, que deve comer, você vai brigar com quem não come. E aí perdeu a paz e a tranquilidade. Então não se trata de estudar ou não estudar. Se a sua vida se apresentar com você estudando, viva isso, porque isso é vida. Agora, não acredite em todo discurso que for feito de que aquilo é o certo, porque não existe certo nesse mundo. Quirinha, e por que é assassino o conhecimento? Ele me escraviza? Alimenta o ego? Não, ele lhe faz ter uma arma para poder lutar contra o outro. Com isso que é desarmonia. Tudo que você sabe, você quer mostrar que sabe, quer provar que está certo. Acabou a harmonia, acabou a paz. E aí você morreu. Tá certo? E a menina tá boa, moça?
Essa que fez a pergunta. Rian 8. Pai Joaquim, você falou do saber jurídico. É possível que um juiz ou outro profissional do direito concretize a reforma íntima? Sou da área do direito e tenho enfrentado dificuldades para compatibilizar o que faço com seus ensinamentos. É muito possível se você apenas assistir a vida. Ou seja, eu já estou dando uma sentença. E daí? Agora, se alguém disser que essa sentença está errada, eu vou dizer, olha, foi a sentença que eu dei. Eu não vou querer provar que eu estou certo. Ou seja, eu não transformo o conhecer em saber. É essa a diferença. Você pode ser doutor, você pode ser advogado, você pode ser qualquer coisa. Você pode agir com toda a informação que você tenha, porque isso é conhecimento. O que você não deve é deixar lixo transformar-se em saber. Ou seja, em que você está certo, e que você sabe a verdade, e que os outros não sabem. Essa é a diferença. Não se trata de conhecimento. Você pode conhecer os de código da frente para trás e de trás para frente. Você pode aplicar o código o tempo inteiro. Isso é conhecimento. Agora, na hora que você diz, isso é o certo, aí você caminhou para a morte. André, eu pensava que as ciências naturais escapavam porque eram, entre aspas, parte das leis do universo. No livro do Espírito é dito bem claro que Deus dá ao homem aos poucos o conhecimento. Então você não sabe tudo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Moço, eu morro de ir quando o ser humano diz assim, não pode haver vida na Lua, porque lá não tem oxigênio. Não tem as condições necessárias para a vida. Vocês acham que só essa forma de vocês vive? Vocês acham que não pode haver vida que tenha outra, como eu posso dizer, outra base de existência? Claro que pode, assim como neste planeta, vendo pelo lado da ciência, a vida se formou de um jeito, por que em outro planeta não pode se formar de outro jeito? Segundo, terceiro, o olho humano, ele percebe menos de 5% das coisas que existem. Aqui mesmo, no planeta Terra, vocês deixam de ver coisas que conhecem. Vocês deixam de ver. Por exemplo, olhe para frente. À sua frente o que tem? Nada. Tens aqui, tem oxigênio. Não, oxigênio você nunca viu. Mas na sua frente tem uma coisa chamada água. Fala direito, filha. Água. Que você conhece, que você bebe e que você não está vendo na sua frente, mas ela está aí. Porque se não tivesse a umidade relativa do ar, você estaria morto. Então, junte tudo isso que eu estou falando, o paco conhecimento e a paca condição de percepção do ser humano, e veja que o ser humano não pode ditar regras para o universo. A lei natural que vocês usam na Terra não tem nada a ver com a lei natural do universo. É essa a condição que você precisa trabalhar em você para não se deixar ser morto pelo assassino do saber. Se você se considera o ser mais importante do universo, ser humano, aquele que domina todas as coisas, com certeza você vai acreditar nisso e com certeza você não vai conseguir viver.
porque isso vai lhe fazer morrer. Aliás, moço, quando qualquer saber científico é divulgado, você já reparou que ele é contrário ao que está? Você já reparou que causa uma evolução? Quando o moço disse que a Terra era redonda, que confusão que foi! Hoje é fácil, qualquer criança sabe. Mas imagina naquele tempo. E tem muita terra redonda que vocês acreditam que não é, que tem muita terra redonda que vocês acreditam que é plana. E só cala uma linguagem de figura, uma figura de linguagem. Então é isso. O conhecimento, o saber científico não pode ser encarado como realidade real, primeiro porque o ser humano não tem condição de conhecer a realidade real. Segundo, porque a própria ciência se atualiza, destruindo realidades anteriores, saberes anteriores. Então agora vamos, já que acabaram as perguntas, vamos conversar como é que se age. Como disse o moço, eu sou advogado e tenho muita dificuldade em pôr em prática o que o senhor fala. Por quê? Porque as informações que ele aprendeu foram acimentadas na mente como realidades absolutas. Um professor me ensinou, um doutor me ensinou, alguém que é culto no assunto falou, então é verdade. É aqui que se começa a se vencer o assassino do saber. Por maior que seja a fonte, mais conceituada, mais gabaritada que seja a fonte da informação, por mais que você acredite que aquele sabe tudo, saiba de uma coisa: neste mundo ninguém sabe tudo de nada. Ou melhor, ninguém sabe nada. Tem apenas verdades relativas. Esse é o primeiro passo para você começar a se libertar do saber. Duvide de tudo que você ouvir como verdade. Não importa a fonte, não importa a argumentação, não importa o quanto a pessoa que lhe passa transmita segurança. Duvide. Ou como diz a minha filha, pode ser, pode não ser. Você não pode deixar uma informação se assentar em você, que há raízes em você, porque aí é muito mais difícil você retirá-la, você se libertar dela. Porque quando você desça, por qualquer motivo, quando você deixa a informação se assentar, quando você trata qualquer informação que receba como fiel, fidedigna, verdade absoluta, aquilo é usado
pensamento discursivo em outras oportunidades. Então é importante que você esteja sempre atento ao discurso que a sua mente está fazendo, ao pensamento discursivo, para observar se ele está dizendo que aquilo é uma verdade absoluta, que aquela fonte merece crédito. E sempre diga, pode ser, pode não ser. E como eu disse antes, vale para tudo, inclusive para o que vocês estão ouvindo agora. Porque se você transformar o que eu estou falando agora em algo irretocável, pode ter certeza que uma hora você vai morrer por conta disso. Esse é o primeiro passo, porque aí você começa a não assentar novos saberes. Mas além desse, é preciso também você estar atento à utilização pela mente de saberes assentados. Por exemplo, você vive um padrão societário X. Você precisa prestar atenção quando esse padrão vem à sua mente. Não para agir de forma diferente, mas para não dizer, eu tenho que agir assim. Com isso, aos poucos, esse saber pode sair. Mas se não sair, você também vai se libertando dele. Então esses são dois trabalhos que você precisa fazer para se defender do assassino. Saber. É você não dar crédito de real a nada que alguém faz. E não dar crédito de real a nada que a sua mente fale. Porque se você der, você está a meio caminho de morrer. Ou melhor, está morrendo, está agonizante. Ficou claro, Luiz? Se tiver pergunta. Cidinha Costa. Mesmo que a boca fale que é assim ou assado, eu internamente não acreditando, já significa algo? A mente falar, filha, me diga uma coisa. A boca falar, o que é? É algo que você está observando. Então é vida. Você não pode mudar ela. Então não é aí que você tem que agir. A boca falar, você tem que ver a boca falar sem saberes. Porque, como eu disse, tem o pensamento discursivo e o pensamento de imagem. Então a mente vai criar o pensamento de imagem e a sua boca falando. Só que vai vir o pensamento discursivo afirmando que o que ela está falando está certo. É verdade. E é aí que você precisa agir contra esse pensamento e não contra a boca falando. Ficou claro? Mas eu sei, entre parênteses, saber que se eu colocar a mão no fogo, vou me queimar. Olha, você deveria dizer isso para os gurus lá da Índia, que andam descalços sob basa, e não se queimam. Não sentem dor, eles não se queimam. Você deveria falar isso, que se você se espetar com alguma coisa sai sangue. Você deveria falar isso para as pessoas que enfiam coisa na boca e não sai uma gota de sangue. Não, você só queima a mão na vela porque você sabe que ela queima. Eles como fazem
a realidade, se eu puser a mão na vela eu vou me queimar, eles conseguem andar em cima da base sem se queimar. André, eu pensava que conforme a nossa evolução, as teorias científicas se sucederiam e um dia chegaríamos na verdade. Acho que estava iludido então. Não, você está perfeito. As teorias se sucedem. Isso quer dizer que o que você sabe agora ainda não é o certo. Alguma coisa vai vir depois. Olha, você está mostrando exatamente o que eu estou falando. As teorias se sucedem. Então, como eu sei que a teoria vai mudar, eu não vou me prender à teoria de hoje. Eu vou dizer que é apenas um conhecimento para o mundo de agora. Se está certo, se é perfeito, eu não sei, ela pode mudar amanhã. Max, mas, e se a minha mente me fala algo que é bom para mim? Quantas vezes a sua mente já mostrou algo bom para você, que no final deu errado e provou que era muito mal? O Medo, quando era garoto, uma vez escondeu uma pova da mãe num lugar que ele tinha certeza que ninguém ia assar, e que foi pro futebol. O lugar que era tão bom foi o primeiro que foram mexer e assá-lo e deram para a mãe dele. Moço, você não pode ter certeza que é bom para você, porque você só sabe o que é bom para você no futuro, no resultado que aquilo vai trazer. Você agora não sabe, você só acha que é bom. Então não existe nada bom que o pensamento fale para você. Ele tinha a ideia de ser bom. E isso é um dos assassinos, o bom e o mal. E nós vamos falar sobre isso já na outra semana. Ele tinha a ideia de que vai ser bom. E aí você cai nisso, está entrando na morte, está morrendo. Porque vai acontecer alguma coisa que vai lhe mostrar que não era tão bom aquilo. Janaína, e quando alguém vier conversar com você e pedir sua opinião que é contrária ao do outro? Ouça a boca falando, veja a boca falando, e não acredite em nada que a boca disser. Você dá opinião a outro, é vida, é acontecimento, a boca vai falar. Agora, enquanto a boca fala, tem um pensamento dizendo que você está certo. Ou será que você nunca passou por uma situação em que você diz, bem feito, se deu mal, porque não fez o que eu disse para fazer? Ó, você morta aí, sofrendo. Ouça a boca, mas não acredita. Eu estou dizendo para ela fazer isso. Agora, se isso é o bom, se isso é o melhor, se isso vai dar certo, eu não faço a mínima ideia. O trabalho é interno, é você junto com o pensamento que está trazendo uma ideia, e não no ato. Ria. Pai Joaquim, vamos dizer que estou lendo um texto. Enquanto estou lendo, devo concentrar toda a minha atenção na leitura? Ou devo intercalar pensamentos no sentido de que aquilo não é verdade ou algo do tipo? Ou posso fazer como alguns mestres espirituais ensinam, dividindo a atenção entre a leitura e a respiração? Você deve se concentrar 100% no ler, no que está lendo. Só. Não deve tentar entender o que está sendo dito. Moço, faz 15 anos
que nós faz paleta. Tem gente, não vou dizer que eu vi os 15 anos, mas que eu vi os 11, o 12, e até hoje não entendeu o que eu quis dizer. E nunca vai conseguir entender, não porque não seja burro, porque entende outra coisa. Ninguém lê, moço. Vocês interpretam texto. Vocês leem e chegam a uma conclusão. Ou seja, formam uma verdade, formam um saber. E é isso que você não deve. Porque se você formar esse saber, você vai morrer. Alguém vai discutir esse assunto com você. E aí você vai usar esse assunto, o seu saber como arma, para matar o outro, para se desarmonizar com o outro. Então concentre-se só no ler. Eu estou lendo o que está escrito aqui, que aqui diz que aquilo ali é a Ju. Ponto. Leia, aquilo ali é a Ju. Ponto. Não queira compreender por que é a Ju, para que é a Ju, no que vai dar o Aju, por que ele não botou outra cor. Apenas leia. Isso é viver o presente. Isso é viver a vida. É aí que está o problema. Viver a vida. Vocês imaginam que viver a vida é participar dela? É zelar alguma coisa para você a partir dela? Não. Viver a vida é presenciar o que acontece. Ou, como quis na China, assistir a vida. Assistir a vida é ler as palavras que estão num livro. Sair da vida, morrer, é você saber o que está escrito. É você criar um entendimento sobre o que está escrito. E, moço, me desculpe, mas se você vai prestar atenção no pensamento, você não vai conseguir ler, viu? Desculpa, se você vai prestar atenção na inspiração, você não vai conseguir ler, hein? Então concentre-se apenas na leitura, não no que é dito, não no que é compreendido pela leitura. Jofig, a mente cria coisas em função do que sabemos? A mente usa o saber para criar situações. Isso não vai dar tempo para nós conversar hoje. Nós conversamos na outra semana. Jofig, como deixar de saber algo se sabíamos antes? Dizendo, olha, eu achava que sabia, mas agora eu acho que pode ser, pode não ser. Eu não tenho mais certeza. Eu não tenho mais certeza de nada. Só isso. Se você tiver certeza, você quer saber. Joaquim, Kleinbert, Joaquim, está em discussão o saber versus conhecer. O saber cria juízo de valor, enquanto conhecer não induz o indivíduo ao erro. Na Bíblia há uma referência sobre o conhecimento como algo prejudicial ou proibido. Não, não é conhecimento não. Na Bíblia há referência sobre o saber. O ter a certeza. O comer a maçã. É essa a referência. Está na Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano. O ato de comer a maçã faz o ser humano, faz o espírito de culpa, de ter os seus olhos abertos e, assim como Deus separar o bem e o mal,
Então o ato de comer, ou seja, transformar a maçã em comida, transformá-la em informação, o conhecimento em saber, é que zela o pecado. Não é o conhecer, é o saber. Conhecer é ter informação. Filho, se não tem pergunta, nós vai parar por aqui. De hoje não vai dar para nós conversar a próxima parte que eu acabei de dizer para o moço que nós vai ver na outra semana, que é o que o saber causa, não é isso? Como ele é usado pelo pensamento descritivo. Só quero aproveitar esse finalzinho e falar sobre a mensagem que eu mandei. Como eu disse, essas 5 conversas, elas são preparatórias para a festa da Nossa Senhora. Para a nossa reunião, onde nós vai conversar, vai celebrar a vida para expandir a felicidade. Saibam que não existe uma pessoa feliz de verdade que ainda se deixe levar pelos assassinos do ser. Tente observar todos aqueles que são considerados bem-aventurados, aqueles que são considerados santos, aqueles que são considerados desposados. Todos eles alcançaram um estágio onde eles vivem a realidade pela realidade, ou como eu já disse diversas vezes, vivem o presente no presente pelo presente. Ligando-se a qualquer dos assassinos, é impossível você viver o presente no presente pelo presente. Viver apenas a vida que se lhe apresenta.